Alô, você, aluno do terceiro ano, mais uma vez aqui nós estamos de volta com a nossa aula sobre os regimes totalitários fascistas. E nós já estudamos sobre o fascismo na antiga União Soviética, estudamos sobre o fascismo na Itália e agora nós vamos estudar sobre o fascismo na Alemanha. Por mais que você seja um cara assim meio desatento, você sem dúvida já ouviu falar de alguma forma, alguma coisa, ou no cinema, na televisão, ou nos noticiários. Você ouviu falar sobre esse negócio de nazismo? Nazismo. Muita gente não tá, é meio assim, tô nem aí, e não se liga direito, mas isso aqui foi uma das coisas mais terríveis que já aconteceu na história da humanidade. Portanto, presta atenção para hoje você compreender direitinho, definitivamente, o que era o nazismo. Vamos entender primeiro o que é totalitarismo, porque o nazismo é um regime totalitário. E o que era o totalitarismo? Era a ideia de que na política, o Estado, o governo, deveria controlar tudo na sociedade. O trabalho, a empresa, controlar a escola, controlar os meios de comunicação, controlar os partidos políticos, aliás, era para ter só um partido político, e controlar até a mente das pessoas. O que as pessoas pensavam? As pessoas deveriam amar o país, as pessoas deveriam querer só o bem do país, e para isso desejar pagar todo quanto é tipo de preço, inclusive matar as pessoas, fazer delação dos outros, né, que eram considerados traidores da nação, e aí vai, né? Então, o pessoal queria um pensamento único, né? Era um povo racista, que se acreditava acima de todas as coisas, acima dos outros, melhores que os outros, destinados à glória, etc. Aqueles pensamentos ufanistas. O nazismo vai ser o que mais vai representar esse tipo de pensamento. E ele vai ser o mais destacado aí no cenário mundial, porque vai ter um líder aí que vai conseguir levar a Alemanha a um posicionamento muito mais forte nesse contexto da sociedade alemã. Tá? Então vamos lá aos fatores que levaram ao surgimento do nazismo na Alemanha. Essa questão é muito importante, porque às vezes esses fatores se repetem na sociedade moderna e a gente acaba criando brecha para acontecer o mesmo, né? Então preste atenção, os fatores. Primeiro, os alemães se sentiam humilhados no Tratado de Versalhes, que foi o tratado que acabou a Primeira Guerra Mundial. Realmente, eles foram humilhados, né? E os alemães estavam aqui com todo mundo, querendo a hora da vingança. Então, é tipo assim, perdemos a guerra, Primeira Guerra Mundial, mas vocês vocês vão me pagar, diziam os alemães sobre os franceses e os ingleses, especialmente os franceses, né? Então, nesse período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha viveu um período catastrófico em termos de economia. A inflação foi lá para as alturas, chegou a ter nota de 1 milhão de marcos, né? E o pessoal, para fazer a feira, precisava levar um carrinho de mão cheio de dinheiro, para comprar. Às vezes não trazia nem o carrinho de mão cheio de mercadoria. Então, era uma coisa realmente assustadora. Em 1923, $1 valia 2,5 trilhões de marcos. Olha só como é que estava desvalorizada a moeda alemã. Bom, apesar do Tratado de Versalhes ter proibido a Alemanha de ter exército, os alemães criaram a ideia de militarismo, igual o stalinismo, igual o fascismo. Vamos militarizar a sociedade. Todo mundo que é homem tem que ser militar, né? E tem que se comportar como militar, debaixo da disciplina e da ordem, né? E o pessoal não ligou para isso porque eles estavam preocupados naquela época era com o comunismo da Rússia. E aí eles disseram, esse aí, o Hitler é um fascista, mas é melhor um fascista do que um comunista. Tá? E aí, então, deixaram o
nazismo crescer por receio do comunismo, tá? E os nazistas foram tomando o espaço. Em 1929, teve aquela crise lá nos Estados Unidos, que era da Bolsa de Nova York, aquela coisa toda, né? E teve um final aí que os Estados Unidos vinham ajudando aí a Alemanha, né? E como então acabou teve essa crise tamanha nos Estados Unidos, a economia quebrou, e aí os alemães ficaram mais ainda na mão, tá? Sem a ajuda de ninguém. E aí então eles também passaram a desacreditar desse sistema liberal. A ideia era que liberalismo não funciona, esse negócio também de livre iniciativa, as empresas, tal, tem que ter um controle do Estado na economia. Todo esse processo foi liderado por esse fofinho aqui, essa criancinha linda chamada Adolf Hitler. Claro que não era quando ele era criança, né, que ele elaborou a teoria nazista, foi quando ele cresceu, ele virou soldado, lutou aí ao lado dos alemães na Primeira Guerra Mundial e foi um dos que pegou essas dores de que a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa muito humilhante para os alemães, né? E após a Primeira Guerra Mundial, ele tentou dar um golpe na Alemanha, porque ele achava o governo alemão muito frouxo. Então, ele tentou dar um golpe na Alemanha para derrotar o governo alemão e fazer uma Alemanha forte, né? Foi preso e, na prisão, ele escreveu um livro, né? Um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, né? Então, vamos ver como é que ele chegou ao poder. A ascensão do nazismo. Em 1919, quer dizer, em 1918 acabou a guerra, Primeira Guerra. Em 1919 ele já fundou o Partido Fascista Alemão, o nome do partido, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em 1920 passou a se chamar assim, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tinha esse nome socialista aqui, é por isso que muita gente hoje fala, os nazistas eram socialistas, né? Não é porque tinha um nome aqui que eles eram socialistas, não, tá? Pelo contrário, eles odiavam os socialistas, eles queriam um nacional-socialismo, ou seja, eles defendiam um nacionalismo do jeito que a Alemanha entendia que era nacionalismo, né? Na verdade, é o Estado controlando a sociedade, né? O socialismo, desculpa. Então, não era o socialismo de Karl Marx, tá? Era uma ideia assim, ó, os alemães precisam controlar o Estado, tá? E o Estado precisa controlar a indústria, precisa controlar o trabalho, precisa controlar todo mundo. Então, essa era a ideia, tá? Então, a presença do nome socialista aqui não quer dizer que era um Estado socialista nas ideias de Karl Marx, tá? Eles defendiam apenas essa ideia do Estado controlar a sociedade como um todo, tá? Beleza. Você já entendeu que nazismo não é socialista e nem de esquerda, é um Estado totalitário de direita, tá? Contra os socialistas de verdade, né? E eles, a semelhança dos camisas negras na Itália, eles criaram também as suas seções de assalto, a SA, a milícia alemã, chamada Camisas Pardas, né? Então, eles faziam aquele serviço sujo de espancar o eleitor dos partidos, especialmente do socialista, do Partido Comunista, espancar, acabar com o comício de adversários, perseguir jornalistas, perseguir escritores, opositores, políticos, perseguir pessoas que discordavam das ideias dos nazistas. Tá? Em 1923, né, eles estiveram aí tentando o golpe contra o governo para instalar esse modelo de governo, mas não deu certo. Foi preso o Hitler, escreveu o Mein Kampf, que é a minha luta, esse livro que influenciou muito a Alemanha nazista. Tá? Todo alemão tinha que ler esse aqui, Minha Luta, de Adolf Hitler. Tá? Bom, tá aí o livro dele, tá? E tá aí um trecho desse livro. Tá?
ele tentava aqui estabelecer o seguinte: bom, por que perderam a guerra os alemães? Se eles são os melhores do mundo, né? E esse era um dos principais eixos do livro, os alemães são os melhores do mundo, eles tinham uma coisa muito racista, a raça alemã, ariana, melhor do mundo, né? Então eles tentavam dizer o seguinte: por que eles perderam? Porque, segundo ele, a Alemanha estava muito misturado, muito povo misturado ali, tinha muito judeu na Alemanha, os judeus eram um inimigo interno, estavam combatendo o inimigo externo, e tinha um inimigo dentro da própria Alemanha que controlava as finanças e a imprensa, e por isso que os alemães não ganharam a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então eles disseram: olha, todo cruzamento de dois seres de valor desigual dá como produto um meio termo entre os valores dos pais. Tal ajuntamento está em contradição com a vontade da natureza, que tende a elevar o nível dos seres. Esse objetivo não pode ser atingido pela união de indivíduos de valores diferentes, mas só pela vitória completa e definitiva dos que representam o mais alto valor. O papel do mais forte é o de dominar e não de se fundir com o mais fraco, sacrificando assim a sua própria grandeza. Então, qual era a ideia? Se os alemães eram superiores, eles não podiam aceitar se juntar com qualquer outro povo. Eles deviam dominar sobre os outros povos e só terem aí um ajuntamento só com os iguais dele, né? Só ter relacionamento, só terem casamentos, união com outro alemão, para gerar um outro alemão puro, tá? E não ter mistura nenhuma, porque isso era desvantajoso para a raça alemã, segundo as ideias de Adolf Hitler. Beleza, em 1924 até 1929, a Alemanha começou uma recuperação econômica, tá? E o Adolf Hitler, já fora da cadeia, começou a divulgar suas ideias num plano de propaganda liderado pelo nazista Joseph Goebbels. De Goebbels, a ideia, aquela máxima da propaganda, que diz assim: olha, repita uma mentira 1000 vezes e ela vai ser ouvida como se fosse verdade. Tá? As pessoas, de tanto ouvir a mentira, vai acreditar que ela seja verdade, porque está ouvindo muito. Então, essa máxima da propaganda, exercida então pelos nazistas, foi uma das coisas que fizeram o sucesso dos nazistas até então. Em 1932, ele disputou as eleições com Hindenburg, né? Mas Hitler perdeu. Tá? Ele era deputado, mas as eleições para presidente ele perdeu em 1932. Mas ele forma uma coalizão para assumir o cargo de chanceler, que chanceler equivale ao primeiro-ministro na Alemanha, né? Então, juntou vários partidos para dominar a Alemanha, então. Em 1933, houve um incêndio no parlamento, esse nome aqui alemão, Reichstag, né? É o nome do parlamento alemão. Houve um incêndio lá, acabou com o parlamento e Hitler acabou assumindo o poder sozinho, né? Então, a atuação desses grupos secretos, dessa polícia de terror, como a SS, a SA, a Gestapo, as censuras, perseguições, o terror policial, acabaram gerando, então, um regime no qual o Hitler mandava sozinho. Então, quem era contra algum desses grupos aí, seja do Estado, como a Gestapo, ou seja, as milícias privadas aí, o pessoal ia estar perseguindo, né? Então, em 1934, o Marechal Hindenburg morre, né? E aí o Hitler acaba assumindo o cargo de chanceler e guia, e ele assume o título de Führer, que quer dizer o guia, o líder da nação, o cara que vai guiar a nação rumo ao progresso, à prosperidade, ao melhor tempo de todos os tempos que ele prometeu ao povo alemão. Tá? Fundou, então, aí o Terceiro Reich alemão, o Terceiro Reino alemão, a terceira fase do governo alemão, que realmente dizia que essa é a época de maior prosperidade da história entre todos os alemães. Aqui está uma foto do Goebbels,
que é o ministro da propaganda nazista, o cara que fez o Hitler ser aí celebridade no seu país, ser ovacionado não só como líder, mas como celebridade. Todo mundo tinha que fazer aquela saudação, Heil Hitler, né? E então, saudando o líder e respeitando o líder em todas as situações, tá? Então, tudo dependia dessa propaganda nazista muito forte. Ele foi um dos primeiros a usar o rádio, a televisão, como o cinema, os jornais, controlando isso tudo para poder fazer o povo endeusar o Hitler, né? Beleza. Então, a propaganda nazista foi muito forte. A propaganda nazista apresentava sempre o judeu como um grande inimigo, um monstro aí que estava infiltrado na sociedade para derrotar os judeus, os alemães, né? Então, ele estava amando especialmente, eles diziam que os judeus eram, sério, não eram alemães de verdade, né? Eles estavam ali servindo os russos, né? A União Soviética e os Estados Unidos. Então, criou-se aquela ideia do inimigo, o tempo todo, o inimigo que está ali. E como os judeus tinham muitos jornais e muitos bancos, eles então começaram a tomar esses patrimônios dos judeus e a nacionalizar esses patrimônios, tornar do Estado esses patrimônios. Tá? Aí a convocação para vocês, a SA, então, camisa marrom, camisa parda, seja esse militante nazista. Então, o cara considerava aí que era o cara. Tá? E aqui outro cartaz convocando as pessoas, então, a servir a nação. Siga aí o líder, né? Siga o Führer, ele cara que manda, né? Então, realmente a propaganda nazista. E é uma queima de livros que ensinavam qualquer ideia contra os nazistas, né? Qualquer coisa que era contrária ao pensamento dos nazistas, considerado subversivo, era queimado. Um desafio aí, uma irracionalidade, né? Então, desafiando aí, não só vamos aceitar as ideias nazistas, ideia qualquer de outra forma de pensamento tem que ser abolido da nossa sociedade, porque a gente não vai aceitar ser influenciado dessa forma, né? Aí os desfiles nazistas e procuravam aí impressionar as pessoas para mostrar força, também faziam parte da propaganda nazista. Tá? Aí vários selos, cartas, esse símbolo da águia, que era um símbolo forte, né? Que era de força, de poder, né? Sempre era invocado aí. Tá? Aí águia de novo, né? Então a Alemanha sempre passando a ideia de força, de poder, respeitada, sempre que você dizia que a força você é ser respeitado. E aí a multidão aclamando Hitler com a saudação nazista, uma coisa comum. E está aqui Hitler e a sua esposa, né? A Eva Braun. Eva Braun, uma Miss, uma mulher linda, e aí era passada sempre aquela ideia de que ele era o cara, né? Que ele, além de ser popular, ele casou com uma mulher muito bonita e mantinha a mulher dentro da rédea, dentro de casa, servindo tudo, tinha filhas bonitas, né? Um cachorrão, uma coisa... Família, mostrar a ideia de família. É isso aí que tem que ser, família. E o Hitler era mostrado como esse símbolo de família, né? Então, desenvolveu aí uma amizade com o Mussolini, de admiração e respeito mútuo, e cooperação militar e política. Tá? Ele também desenvolveu aí relacionamento a princípio com o Stalin, tá? Só que depois eles vão romper e o Stalin vai virar um dos piores inimigos do nazista. Né? Uma coisa interessante é a relação dos nazistas com as empresas. Tá? Então, eles fortaleceram determinadas empresas e hoje é meio escondido essas coisas. A Volkswagen lançou, inclusive, o Fusca, esse carrinho, né? O carro do povo, né? O Fuscazinho, né? Então, como uma das estratégias dos nazistas de popularizar a Alemanha, né?
não só dentro da Alemanha, né, mas popularizar o automóvel dentro da Alemanha e no mundo, né, o carro do povo. Colocado aqui essa ideia do Fusca, né, um carro barato e potente, um carro econômico que fosse então aí para conquistar o mundo, né, o mundo todo comprar esse tipo de veículo, né? E a Volkswagen foi uma das empresas que colaboraram com os nazistas. Então tá aí uma marca negativa aí dessa marca, além de outras empresas como essas empresas de a Pfizer, né, que uma empresa de medicamentos famosa também alemã, que foi colaboradora dos nazistas, e muitos remédios foram desenvolvidos nos campos de concentração, testados nos judeus presos ali dentro, né? Então, para acelerar o processo de fabricação desses remédios e outros produtos químicos que essas indústrias alemães desenvolveram para o nazismo. Bom, 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 bom. Então, veja só, um filme bacana que mostra aí sobre como é que um regime autocrático e fascista se estabelece numa sociedade, ainda que democrática, é esse filme aqui, bacana demais, chamado A Onda. Ele está disponível aí no YouTube e é o nosso trabalho para vocês, a atividade de vocês é assistir esse filme e produzir uma análise de uma página só sobre o que você acha do filme e o cenário político do mundo de hoje. Então, tá aí no YouTube esse filme bacana, vá lá, assista, pegue a ideia de como é que o fascismo se estabelece na sociedade. Depois você comenta numa folha de papel, escreve, digita, e aí você vai guardar isso aí, depois a gente vai dizer como é que você vai compartilhar com a gente para a gente fazer uma análise conjunta desse negócio aí, tá bom? A Onda é o filme que vai te mostrar um pouco isso aí, como é que se estabelece essa questão de liderança autocrática e fascista, beleza? Então, espero que você tenha aprendido algumas coisas aí. Deus abençoe vocês. Um bom dia e até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Tchauzinho, galera. Boa aprendizagem.